Quero saudar mais uma vez a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom dia aos amados e às amadas. Vocês acho que a maioria já sabem que eu estou pastoreando a Igreja Batista lá de Vaze Alegre. Tem muitos vazealegrenses e lavrenses aqui. E Vaze Alegre, dentre as outras muitas características que a cidade tem, é conhecido como a terra do arroz, era a terra do arroz. Os irmãos também, não sei se todos sabem, Vaze Alegre é a terra dos contrastes. Isso vai soar como ouvido, bom aos ouvidos dos vazealegrenses. Algumas são inventadas, outras são de fato, mas diz que Vaze Alegre é a terra onde o jumento morreu de fome na Rua do Capim. Você pode imaginar o que é isso? Lá em Vaze Alegre, a terra dos contrastes, diz que lá é a terra onde o cego mais famoso da cidade, ele morava lá num sítio chamado Boa Vista. Então eles vão criando, tem até uma musiquinha, eles vão criando os contrastes de Vaze Alegre. Diz que o único taxista que trabalhava à noite, o nome dele era Zé Dias. E por aí vai, tem várias historietas, pastor, de Vaze Alegre, e eu fico muito feliz em estar aqui hoje com os irmãos, e falei ontem à noite, aqui, depois da igreja que eu estou pastoreando, é a igreja que mais tem vazealegrenses aqui no nosso estado. Cuidado vocês, viu, de Fortaleza, eles vão dominar o mundo, os vazealegrenses. Mas brincadeiras à parte, amados, estou muito feliz, muito alegre em estar aqui com vocês nesse momento histórico para a igreja dos 51 anos de fundação desse trabalho do Senhor aqui nessa localidade. Nós estamos desenvolvendo o tema da santidade, como eu tenho falado nesses 2 últimos dias, um tema por demais importante, um tema profundamente relevante para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós fomos dirigidos, nesse sentido, a tratar acerca da santidade como uma luta, como uma batalha que eu e você, que todos nós precisamos pelejar, precisamos batalhar. E no primeiro dia, nós vimos o campo de batalha pela nossa santidade. Ontem, nós vimos os inimigos que enfrentamos nessa batalha pela santidade. E hoje, se Deus assim nos permitir, tanto agora pela manhã e logo mais à noite, nós vamos ver as armas que nós temos para a nossa luta pela santidade. O pastor falou que eu tinha 2 horas hoje pela manhã para tratar isso com vocês. Não sei se o tempo vai ser ainda tão suficiente para isso. Mas, amados, eu queria pedir a sua permissão e agora, pela manhã, fazer mais um estudo, não mesmo uma pregação, uma mensagem, deixar um pouco de lado, se é que conseguir fazer assim, os recursos homiléticos, e a gente fazer um enfoque mais panorâmico na vida de um exemplo, de um grande servo de Deus, talvez um dos homens mais piedosos que o mundo já ouvira falar. A nossa sociedade, especialmente a nossa geração, carece de exemplos, carece de ícones, carece a nossa geração de aqueles exemplos de santidade, exemplos de homens piedosos. A nossa geração cultua mais o talento do que o caráter, mais as habilidades do que a piedade de um homem. Nós somos uma geração marcada por essa característica. Os nossos filhos, as nossas crianças, crescem tendo como ídolos jogadores de futebol. E nada contra em relação a isso. Mas nós, povo de Deus, precisamos incutir neles, mas primeiramente em nós, os ícones, os exemplos que nós temos a seguir, eles devem ser os santos profetas do passado, o povo de Deus. Esses sim, que lutaram, como diz as Escrituras, homens dos quais o mundo não era digno. E eu entendo que a santidade, uma arma que nós temos para lutar pela santidade, que ela é desesperadamente necessária para os nossos dias hoje, é a humildade. Nós carecemos de humildade. E, diga-se de passagem, a santidade, sinônimo da piedade, ela necessita da humildade. Elas rimam entre si. A santidade
sinônima da piedade, ela necessita da humildade. Mas a humildade é um tema por demais tratado em livros, tratado em artigos, tratado em pregações. É difícil, de maneira assim rápida, definir humildade, mas eu posso tentar fazer isso através de uma pequena passagem que o pastor Jaime já leu para nós. Eu entendo, amados, dentre das muitas nuances que a Bíblia nos apresenta da humildade, a humildade, ela é extremamente percebida quando nós vislumbramos a glória de Deus, quando nós visualizamos a glória de Cristo. O pastor leu a visão que o profeta Isaías teve no capítulo 6, e ele diz: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando ele tem a bem-aventurada visão da glória de Deus, e ele reconhece a altivez de Deus, e ele reconhece a pequenez da sua própria vida, ele chega à constatação: ai de mim, eu estou perdido. A nossa humildade, ela é extremamente desenvolvida quando nós temos a bendita visão da glória celestial. Não apenas Isaías, muitos outros santos do passado tiveram essa bem-aventurada visão. Mas você também lembra que no Novo Testamento, um outro homem extremamente piedoso, e por conta disso também humilde, foi o autor de Apocalipse, o apóstolo João. Exilado na ilha de Patmos, talvez entendendo que a sua vida ali acabara, talvez entendendo o último apóstolo vivo do Senhor até então, achando o cristianismo vai acabar comigo. Domiciano e o Império Romano vão dar a machadada final no cristianismo incipiente. E ele então, eu imagino, andando pela beira da praia, andando pela borda, o litoral daquela ilha, ele é abençoado com a bem-aventurada visão celestial. E as portas do céu se abrem para ele, e ele vê a sala do trono, ele vê aquele que está sentado sobre o alto e sublime trono, e por trás desse trono um arco-íris, que emanava diversas cores, e ele viu aquele que estava sentado sobre o alto e sublime trono. Diz que havia 24 anciãos que adoravam e glorificavam a Deus. Havia a miríade das legiões celestiais cantando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E ele vê o cordeiro que fora morto, mas que vivia pelos séculos dos séculos sem fim. E esse cordeiro tem na sua mão a sua igreja. Ele não a perde da sua mão. E ele contempla ainda mais a visão do Cristo ressuscitado. E ele vê a figura de Cristo. Os seus cabelos brancos, alvos mais alvos do que a pura lã. Ele vê os pés de Cristo, que são reluzentes como a prata. Ele vê as vestes de Cristo, naquele contexto, brancas, limpas, puras. Ele vê o rosto de Cristo, que brilha como o sol no meio-dia. E quando ele vê a visão do Cristo glorificado, ele se põe de joelhos e ele chora, porque ele se contrita na presença do Cristo que nós servimos, o Cristo que nós cremos. Para nós desenvolvermos a nossa santidade, sinônimo da piedade, nós precisamos de humildade. Mas nós queremos as glórias dessa terra, nós queremos o reconhecimento dessa terra, nós queremos os holofotes e a atenção para nós, quando nós, na verdade, deveríamos desenvolver a outra mentalidade de um outro grande profeta do Novo Testamento. Quando ele avista o Cristo vindo até ele, ele diz: Senhor, tu vens a mim, quando na verdade eu deveria ir a ti. Eu não sou nem digno de desatar as sandálias que tu calças nos teus pés.
E ele chama a atenção não para ele, ele chama a atenção: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A ele seguir, a ele vocês devem ouvir. E João Batista desenvolveu a sua santidade, sinônimo de piedade, por causa da sua humildade, que ele viu a bem-aventurada presença do Emanuel, o Deus conosco, o profeta, o Messias prometido no Antigo Testamento, e os seus olhos viram: a salvação chegou. A humildade, além de ser desenvolvida pela visão da santidade de Deus, a humildade, ela também é desenvolvida quando nós nos esvaziamos de nós mesmos. Quando nós extraímos da nossa alma todo o orgulho, a pretensão e a altivez, quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, nós nos tornamos humildes. Talvez o maior, talvez não, certamente o maior exemplo de humildade fora dado pelo nosso mestre, pelo nosso capitão, pelo capitão da salvação, pelo Senhor Jesus Cristo. Depois de tomarem a última ceia, no capítulo 13 do Evangelho de João, nós temos o registro que Jesus, ele toma uma decisão, dando o maior exemplo de humildade para os discípulos. Eles chegaram, e era costume naquela época que um servo ou um servidor lavassem os pés daqueles que chegavam para antes de tomar as refeições. Eles tomaram a refeição. E eu tento imaginar que quando eles chegaram não havia naquela casa nenhum servo, nenhum mordomo, nenhum servidor. Pedro deve ter olhado para os outros, João deve ter olhado para os outros, Tiago deve ter olhado para os outros, André deve ter olhado para os outros, e eles pensaram: eu não vou lavar os pés deles, porque eu não sou o menor deles, eu não vou me humilhar lavando-lhe os pés. E Jesus, sabendo que se passaria a seguir, Jesus deixa, eles tomam a ceia, e quando eles acabam de tomar a ceia, Jesus levanta-se, pega o avental, amarra nas suas cinturas, pega a bacia, derrama-lhe água e vai lavar os pés dos discípulos. Esse é o maior exemplo de humildade que nós temos, porque o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, aquele que vive eternamente, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o Alfa e o Ômega, deixando a glória celestial, ele veio para essa terra e ele veio para lavar os nossos pés. Esses são os exemplos, esses são os ícones. Cristo é para nós o maior exemplo. Mas eu quero pedir a sua permissão para falar não de Cristo, pelo menos nesse primeiro momento, mas para falar de um servo de Cristo, que foi, e eu entendo que é, o maior bandeirante do cristianismo, o maior exemplo de santidade, sinônimo de piedade, baseado na humildade. O exemplo desse homem impactou a sua geração e a geração do porvir. Muitos nos criticam, dizendo que nós somos muito paulinos, enquanto que os outros são muito petrinos. Nós temos a nossa teologia mais enfatizada na doutrina do apóstolo Paulo, enquanto que a outra banda do cristianismo tem mais a sua doutrina baseada no que julgam eles o primeiro Papa, Pedro, uma teologia mais petrina. Mas esse homem, ele precisou, às duras penas, entender o processo de santidade, baseado na piedade, através da humildade. Ele precisou extrair todo o pus da altivez do seu coração, para deixar a asepsia da palavra de Deus desenvolver nele a humildade, para que ele tivesse, de fato, a santidade. E esse homem, ele chega para nós, em algumas passagens das Escrituras, ele vai dando para nós um pouco da sua autobiografia. Ele diz, por exemplo, lá em Filipenses, que ele foi circuncidado ao 8º dia. Ele era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, e quanto à justiça que há na lei, irrepreensível.
Dizem os estudiosos e os comentaristas que aquele jovem rapaz, na sua adolescência, ele foi morar em Jerusalém. Ele era natural de Tarso, uma cidade muito importante na região da Cilícia, e ele vai para a Jerusalém, a capital da teologia do primeiro século. Quem mais entendia de teologia eram os judeus. E ele diz para nós em Atos que ele vai estudar aos pés de Gamaliel. Ele vai ser doutrinado pelo mais importante rabino daquela época, Gamaliel, neto de Hilel, que instituiu uma das escolas de hermenêutica daquela época. E esse homem vai então para Jerusalém, e ele lá começa a estudar. E ele diz que quando ele chega a um determinado nível, nenhum dos jovens da sua idade se avantajava mais do que ele. Quero pedir a você para rapidamente abrir comigo para Gálatas, capítulo 1. Gálatas provavelmente a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo. No final de sua primeira viagem missionária, a primeira carta escrita por ele. E ele nos dá um pedaço da sua biografia a partir do verso de número 11 do capítulo de número 1. Acompanha comigo, por favor, amados. Gálatas capítulo 1 e verso de número 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, tome nota, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, é o que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Vou parar por aqui. Então esse homem, ele foi doutrinado aos pés de um grande rabino, e ele se destacou entre todos os jovens da sua idade. Ele se torna grande, ele se torna conhecido, ele se torna afamado. Um grande teólogo, um grande antropólogo, apesar da antropologia não como ciência humana, ter uma ciência social existir naquela época, mas Paulo é conhecedor da alma humana, Paulo é conhecedor do comportamento humano. Então nós podemos dizer que ele é um bom teólogo, ele é um bom escritor, ele é um bom antropólogo, ele é um poeta, ele é um filósofo, ele prega em Atenas e ele é convidado pelos filósofos, os estoicos e os epicureus, para dissertar na capital intelectual da filosofia daquela época. Ele vai até o Areópago e ele prega acerca da pessoa de Deus. Mas aquele homem, ele era extremamente culto, um poliglota, falava muitas línguas, falava no mínimo pelo menos 4 línguas. Conhecedor das escrituras, zeloso pela tradição dos seus pais. E esse homem, ele diz lá em Timóteo que ele era perseguidor, blasfemo e insolente. Depois de ter passado por algumas circunstâncias, ele reconhecia quem ele era e ele reconhecia quem Deus era. Mas ele se autodefine assim: um homem blasfemo, um homem zombador, um homem insolente, perseguidor da igreja. E nessa fúria pela perseguição, para matar os crentes, ele vai rumo a Damasco. Mas naquela viagem, ele tem uma experiência, um encontro com Cristo, que mudaria bruscamente a sua vida. Quando ele está naquela viagem, ele escuta a voz celestial, uma luz lhe encandeia os olhos, e aquela tão afamada pergunta: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Eu quero fazer uma breve aplicação aqui. Você percebe que essa pergunta é feita por Cristo. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo estava indo para matar os crentes, para prender muitos crentes.
O interessante, amados, é que Cristo diz: Saulo, por que tu me persegues? Porque enquanto ele, ainda antes da sua conversão, na sua incredulidade, quando ele perseguia os crentes, ele estava na verdade perseguindo Jesus Cristo, o Deus dos crentes. A aplicação aqui é: quando nós sofremos perseguição, Deus se identifica conosco. Quando nós passamos por lutas, Deus se identifica com o seu povo. Quando nós passamos por angústia, por dor, por suor, sangue e lágrimas, Deus sabe da nossa vida. Ele se identifica comigo. Ele sabe do teu problema. Ele sabe das tuas angústias. Ele sabe das tuas noites insônias. Ele sabe o que tu fala em secreto no teu quarto. Para ele vê em nítida visão. Ele se identifica com a sua igreja e ele fala: Saulo, por que tu me persegues? E lá em Atos, quando ele está, em capítulo 22, quando ele está discursando perante o procônsul romano, ele continua e dá mais detalhes dessa experiência, e ele entende que ele vai ser agora chamado para pregar aos gentios. Mas ele diz, quando ele está naquela experiência, Cristo fala para ele: dura coisa é recalcitrar os aguilhões. Ele estava lutando contra Deus, e Deus estava espetando-lhe a consciência e ferindo-lhe a alma. Tu estás perseguindo a mim. E aquele homem se rende aos pés de Cristo. Ananias, um outro homem muito piedoso, recebe uma visão, vai para a rua que se chama Direita e entra lá na casa de Judas, lá a Saulo. Ele está orando por mim, impõe sobre ele as mãos e ele vai recobrar a vista, e ele vai me ser um vaso útil para pregar o evangelho. Aquele homem se converte, e até então eu achava que Paulo se converteu num dia e no outro dia ele começa a pregar o evangelho e ele se torna no grande Paulo que nós conhecemos. Mas recentemente me veio um estudo que eu percebi que essa visão era errada. Volta comigo para Gálatas. Olha o capítulo de número 1, olha o verso de número 17. Depois da sua experiência de conversão, ele diz assim para nós no verso de número 17: nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas eu parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Verso de número 18. Quantos anos durou essa viagem na Arábia até a volta para Damasco? Ele fala, verso de número 18: decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, ou seja, Pedro, e permanecer com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ele se converte no caminho para Damasco e ele passa 3 anos no deserto da Arábia. E lá eu fico me imaginando e me perguntando o que é que Paulo vai fazer. E aqui, amados, entra a primeira tese, a primeira ideia que eu quero compartilhar com você. Antes de Deus trabalhar através de nós, primeiro Deus precisa trabalhar em nós. Eu vou repetir isso. Antes de Deus trabalhar através de nós, primeiro Deus precisa trabalhar em nós. Santidade, sinônimo de piedade, é baseado na humildade. Paulo, que era filósofo, teólogo, antropólogo, poeta, poliglota, fariseu, membro do Sinédrio, provavelmente, ele andava nos bastidores do saber, da cultura e do poder dos bastidores eclesiásticos daquela época. Ele precisava humilhar-se contrito aos pés daquele que lhe chamou, daquele que lhe arregimentou. Antes de Deus trabalhar através de nós, primeiro Deus precisa trabalhar em nós. 3 anos, ele volta para Damasco, e você lembra da experiência, ele começa a pregar. Os judeus ficam confundidos, ficam confusos. Ele causa uma instabilidade em Damasco, a tal ponto que aqueles judeus queriam matá-lo, queriam prendê-lo. E
ele, numa noite, na calada da noite, dentro de um cesto, descido muralha abaixo, ele precisa fugir, e ele vai para Jerusalém. Ele chega lá, e ele não é bem recebido. Se não fosse Barnabé, um outro piedoso, santo, influente na igreja, para lhe apresentar os apóstolos, ele não seria recebido. E quando nós continuamos a leitura lá em Atos, no capítulo 9 em diante, diz que ele não foi muito bem recebido agora pelos helenistas, aqueles que defendiam a cultura grega. Vai comigo agora para Atos capítulo 9, por favor, amados. Verso de número 23. Não, perdão, um pouco mais à frente. Verso de número 26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhe como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Verso de número 30, tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Sabe o que foi que aconteceu? A igreja percebeu que aquele homem tinha que sair de lá. Antes de Deus trabalhar através de nós, primeiro Deus precisa trabalhar em nós. Eu entendo que o apóstolo Paulo pensou assim: ora, eu sou filósofo, teólogo, antropólogo, poeta, poliglota. Eu conheço as Escrituras. Todos os outros discípulos, apóstolos de Jesus, todos eles eram galileus. O único que não era galileu, que era judeu puro sangue, era Judas Iscariotes, que já havia morrido. Todos eles eram galileus. E além disso, em Atos capítulo 4, quando eles discursam no Sinédrio, a intenção que se tem é que eles eram iletrados e incultos. Por isso que os anciãos e os escribas e fariseus, eles se assustam com eles. E Paulo então entendia que ele era o melhor homem, a melhor pessoa, o melhor líder para aquela igreja, mas Deus o tira de lá. Ele não sai. Os irmãos é que o levam a Cesareia, e a Cesareia ele vai para Tarso. Sabe o que é que acontece agora? Ele volta para a sua cidade natal. Sabe quantos anos ele passou lá, amados? Volta comigo de novo para Gálatas, capítulo 1, por favor. Verso de número 1 do capítulo 2. Quantos anos se passaram da conversão de Saulo até esse evento que eu estou agora descrevendo para vocês? 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. 3 anos na Arábia, talvez mais um ano ali em Jerusalém, e agora 10 anos em Tarso, somando tudo, 14 anos. Eu achava que ele se converteu num dia e ele começou a ser o grande Paulo que nós ouvimos no outro dia. Ele pregou ousadamente, mas ele precisava passar por um processo de humilhação, porque santidade, sinônimo de piedade, necessita de humildade. E o que é que Paulo foi fazer em Tarso? Você sabe que ele foi desenvolver uma profissão que depois iria lhe ajudar no ministério. Ele foi aprender a fazer tenda, a arrumar barraca. Ele foi desenvolver uma profissão humilde, porém honrada, que lhe ajudaria no sustento missionário anos depois. 14 anos depois, o evangelho começa a explodir na cidade de Antioquia da Síria, a Antioquia Marítima. E aquela igreja, em assembleia,
eles querem montar uma equipe missionária. Você vai voltar comigo para Atos, agora vai para o capítulo 13, por favor. E eles formam então um concílio, e o concílio vai fazer o que os irmãos vão fazer daqui a alguns dias, a eleição para aquela comitiva. E o texto assim é registrado para nós em Atos capítulo 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Quem é o primeiro da lista? Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colasso de Herodes, o tetrarca, e o último da lista, Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Nota que é Barnabé e Saulo, ainda o seu nome judaico. E eles começam a primeira viagem missionária, o primeiro empreendimento deles. Barnabé passa em Chipre, a sua cidade natal, a ilha de Chipre, e lá eles pegam o primo mais novo dele, João Marcos, eles voltam para o litoral, e eles então chegam na região da outra Antioquia, a Antioquia da Pisídia, e eles começam a pregar o evangelho. Eles chegam um pouco mais em Perge da Panfilha, e lá Paulo fica doente. E na região de Perge da Panfilha, João Marcos, tanto com medo das doenças, e talvez também com medo dos salteadores, que era uma região onde havia muitos ladrões, ele desiste da viagem missionária. E ele volta. Aquela comitiva continua. E eles chegam nas cidades licaônicas, Icônio, Listra e Derbe. Lá Paulo é apedrejado. Além de estar doente, apedrejado, ele vai até a região da Galácia, a região do Ponto e da Galácia. E lá ele trabalha e funda a igreja dos Gálatas. A sua primeira carta é escrita algum tempo depois. Eles voltam da primeira viagem missionária. Eles vão até Jerusalém, a primeira igreja, e depois eles vão até Antioquia, a igreja enviadora. E eles dão relatórios. Há uma discussão teológica ali em Atos capítulo 15, que nós conhecemos, mas eles vão agora começar a segunda viagem missionária. E nos preparativos da segunda viagem missionária, você lembra que Barnabé quer chamar de novo aquele que desistiu na metade da primeira viagem, o seu primo mais novo. Quem é? João Marcos. E por causa dele, Paulo e Barnabé, eles têm uma grande discussão. Vai comigo para capítulo 15 agora de Atos. Verso de número 36, por favor. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara deles da Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos, à graça do Senhor. Dois líderes piedosos, santos, humildes, discutiram. Amados, se Paulo e Barnabé discutiram, você acha que não vai ter problema dentro da igreja? Você acha que a gente não vai ter discussão vez ou outra? Deixe-me compartilhar uma experiência pessoal. Eu nasci numa casa com 3 irmãs, todas 3 mais velhas do que eu. Todas 3, a mais nova antes de mim, com quase 10 anos de diferença para mim. Você pode imaginar o que era a briga para entrar no banheiro? Você pode imaginar o que era a briga que tinha pela televisão? Você pode imaginar o que era a briga que tinha pelo prato de comida? Os irmãos que têm essa mesma experiência do que eu, sabem o que é ter irmãos. E ainda mais 3 irmãs mais velhas do que eu. Eu era o caçula, eu sou o caçula. Paulo e Barnabé discutiram. Eles podiam ter se retratado ali. Mas, amados, mesmo quando os homens atrapalham os planos de Deus, os planos de Deus não podem ser frustrados. Há uma divisão na equipe.
mas olha como é que Deus trabalha. Ao invés de uma, nós temos duas comitivas missionárias. Ao invés de um único local a ser evangelizado, 2 locais agora vão ser evangelizados. Divisões acontecem no seio da igreja, muitas vezes por causa da falta de humildade. Mas acontecem divisões na igreja. Mas mesmo quando os homens tentam frustrar, os planos de Deus não podem ser frustrados. Porque ao invés de uma igreja, nós temos agora 2. Ao invés de um único bairro, nós temos agora 2. Ao invés de uma única cidade, nós temos agora 2. E o evangelho continua sendo pregado. Quer por inveja, quer por porfia, quer sinceramente. Mas o importante é que o evangelho seja pregado. Ele diz isso lá em Filipenses capítulo 1. E eles começam a segunda viagem missionária. Eles vão pela região do continente e eles param numa cidade chamada Troade. E lá tem um amigo de Paulo, talvez um discípulo de Paulo chamado Carpo. E nós muito bem conhecemos aquela experiência, que ele estava planejando, ele quer ir ainda mais para o interior, para a região da Ásia Menor, o Espírito Santo lhe fecha as portas. Ele quer então para a região da Bitínia, o Espírito Santo lhe fecha as portas. Ele tenta então entender o plano de Deus e ele vai dormir. E ele tem uma revelação de um varão macedônio que aparece para ele e fala: Saulo, Paulo, passa para além da Macedônia e nos ajuda. E o plano de Deus não pode ser frustrado. E ele chega em solo europeu, ele pisa na Macedônia, ele vai para Tessalônica, a capital da Macedônia. Ele não é bem recebido lá. Ele vai para Bereia, lá ele é expulso da cidade. Ele vai para Filipos, ele prega para uma judia muito zelosa, e ela se converte para Lídia, mas ele é preso e açoitado. Depois ele chega em Atenas, onde ele vai fazer aquele tão afamado discurso do Areópago. O Deus que vocês adoram sem saber é o Deus que eu vou passar a vos anunciar. Mas ele é chamado de tagarela. E ele chega então até em Atenas, em Corinto, a capital da Caia, uma cidade muito importante daquela época. E ele prega ali o evangelho, estabelecendo igrejas, confirmando as igrejas, pregando o evangelho, pessoas se convertendo. Mas ele discutiu com Barnabé por causa de João Marcos. E eu quero que você grave isso, esse incidente, que nós vamos retomar ele mais lá para o final. Eles voltam da segunda viagem missionária, fazem a mesma coisa. Terceira viagem missionária, eles vão para Éfeso, uma cidade muito importante, uma capital do Império Romano, uma das capitais do Império Romano. Ele prega ali por quase 3 anos. Éfeso havia o templo da deusa Diana, a Diana dos Efésios. Havia um comércio idólatra e pagão que lucrava em cima da venda dos artigos religiosos daquela cidade. E lá ele prega, ele diz que ele enfrenta feras selvagens, mas ele prega o evangelho ali, a sangue, suor e lágrimas. Confirma as outras igrejas, escreve cartas, uma das mais bonitas pérolas do Novo Testamento, ele escreve muito provavelmente de lá. A chamada rainha das epístolas, a sua carta mais teológica, ele escreve Romanos de lá, em meio a muitas lutas. Sabe por quê, amados? Porque antes de Deus trabalhar através de nós, primeiro Deus precisa trabalhar em nós. Mas Deus não para de trabalhar em nós quando Ele começa a trabalhar através de nós. É a segunda ideia que eu quero defender com você. Vou repetir. Quando Deus começa a trabalhar através de nós, Ele não para de trabalhar em nós. Ele não para. E Ele está trabalhando na vida do apóstolo. Termina a terceira viagem missionária. Ele vai para Jerusalém e ele é preso. Ele passa 3 anos na sua primeira prisão, em Cesareia, a Cesareia de Filipe. E lá ele é injustiçado por 3 anos. Tem a sua defesa perante Festo e Félix. Ele apela para a sua cidadania romana e ele quer ser julgado em Roma. E ele entra num barco e ele vai viagem rumo a Roma. Uma viagem aparentemente tranquila, conhecida, mas ele vai como preso, com mais de 200
presos naquele navio, eles passam 14 dias à deriva, quase naufragando. Ele diz para nós, lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, que ele passou perigos no campo, perigos na cidade, perigos no mar, perigos entre salteadores, perigo entre judeus, entre gregos, entre helenistas. Ele fala que foi 5 vezes castigado, uma quarentena de açoites menos um. E um desses naufrágios é esse caminho para Roma. Amados, o plano de Deus não pode ser frustrado, porque quando Deus começa a trabalhar através de nós, Ele ainda continua trabalhando em nós. E naquele naufrágio, quando eles quase morrem, eles atracam numa ilha, a ilha de Malta. E lá, os homens eram bárbaros, mas os atendem, os acolhem com humanidade. E ele prega ali o evangelho. Ele tem a oportunidade de pregar para o administrador daquela ilha. O pai daquele homem, do Plúbio, o pai daquele homem se converte e ele prega o evangelho ali. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Porque quando Deus começa a trabalhar através de nós, Deus não para de trabalhar em nós. Ele chega em Roma, ele é preso, vai para uma prisão domiciliar, mas ele está preso 2 anos, a sua segunda prisão. Enquanto eu e você talvez iríamos chorar, amargurar, iríamos reclamar, iríamos perguntar para o Senhor a mesma pergunta que o salmista faz no Salmo de número 13: Senhor, até quando? Até quando o Senhor esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando o Senhor vai virar as costas para mim? Até quando os meus inimigos vão se levantar contra mim, Senhor? Até quando? Você já fez essa pergunta para Deus? Senhor, até quando? Eu imagino, estando lá, eu perguntaria: Senhor, até quando? Mas Paulo, ao invés de ficar reclamando com Deus, murmurando com Deus, se angustiando, entrando talvez numa depressão, sabe o que ele faz? Ele escreve cartas para abençoar as igrejas. Sabe por quê? Porque quando Deus começa a trabalhar através de nós, Deus não para de trabalhar em nós. E ele escreve as cartas as cartas da prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Talvez se ele não tivesse preso, nós não teríamos essas cartas no Novo Testamento. Talvez. E ele escreve para consolar as igrejas, para desafiar as igrejas, para confrontar a igreja. E ele escreve uma passagem que é talvez um hino, uma poesia cristã primitiva, uma das mais belas passagens das Escrituras, pelo menos para mim. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, quer no céu e quer na terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe qual é a expressão-chave dessa passagem? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E eu pergunto para você: que sentimento é esse que Paulo fala? Que sentimento é esse que ele diz? Tenham vocês o mesmo sentimento que Cristo também teve. Sabe qual é a minha imaginação? O sentimento que Paulo se refere a Cristo é talvez quando ele pegou aquele avental, amarrou na sua cintura e: eu vou lavar os pés dessa macharada, porque nenhum deles teve a ousadia e a coragem de lavar os meus pés, mas eu vou lavar os pés dele. E esse homem, ele está começando a entender que ele precisava ser humilhado mesmo, joelho no chão mesmo, boca no pó mesmo, para que ele desenvolvesse a sua santidade. Santidade, sinônimo de piedade, necessita de humildade. Ele é solto, passa alguns anos livre, talvez ele chegue à Espanha,
Era planos dele, que ele diz no final da carta dos Romanos, que ele queria até a Espanha. Contudo, ele é de novo preso. E agora ele não está mais preso em casa. Ele vai mesmo para o martírio. Ele estava com o pé na cova e a cabeça debaixo da guilhotina de Roma. Ele vai ser morto. Mas antes de ser morto, ele nos escreve a última carta. A carta da última prisão, 2 Timóteo. Amados, lá tem uma passagem que eu acho uma das passagens mais belas das Escrituras. Não pelo que ela de fato diz, mas pelo que está envolvido lá. E eu quero convidar você a ir lá para mim, por favor. 2 Timóteo. Olha comigo o capítulo de número 4. Ele escreve para Timóteo, um dos seus discípulos, que ele deixou pastoreando a igreja de Éfeso. 2 Timóteo, nós temos um Timóteo triste, desanimado com o ministério, pensando em abandonar o ministério pastoral. E diga-se de passagem, para os irmãos aqui que são pastores e aqueles que almejam a vida pastoral, li recentemente num livro uma frase que me chamou muita atenção. O pastor é aquele homem que tem que engolir sapos, mas ele tem que vomitar diamantes. Paulo, aqui, engoliu muitos sapos. Ele vai para a sua defesa e ele diz que ninguém saiu na sua defesa. Antes todos o abandonaram, ele estava só. Aquele homem que no início da sua carreira era um homem extremamente culto, que andava nos bastidores do saber, que se converteu a Cristo, e parece que a vida dele vai declinando. Na verdade, a sua humildade vai ascendendo. Paulo é o antitipo da teologia da prosperidade, porque ele não prospera, porque ele não cresce, ele não tem recursos, ele está pobre, ele está tão pobre que ele pede: Timóteo, traz a minha capa que eu esqueci na casa de Carpo. Provavelmente ele deixou lá, porque teve que sair às pressas para fugir dos soldados romanos, da guarda pretoriana. Ele pede: Timóteo, me traz os meus livros, traz especialmente os pergaminhos, traz a minha Bíblia, porque mesmo quando Deus começa a trabalhar através de nós, Deus não para de trabalhar em nós. E olha o que ele diz: Timóteo, procura ver, verso de número 9, 2 Timóteo capítulo 4, verso de número 9. Timóteo, procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o Latueiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Olha o verso de número 11, amados. Somente Lucas está comigo. Toma nota. Toma contigo quem? Marcos, e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quem é esse Marcos aqui? Nós sabemos, é o João Marcos, inclusive o evangelista Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, muito provavelmente o primeiro evangelho a ser escrito, mediante o qual os outros dois, Mateus e Lucas, basearam-se para compor os seus próprios evangelhos. Marcos é útil para o ministério. Mas deixa eu perguntar e relembrar você. Paulo, lá em Atos 15, quando vai começar a segunda viagem missionária, discute com Barnabé. Quem é que Paulo leva? Paulo leva Silas, e vão fazer o trabalho do Senhor. E Barnabé leva com quem ele? Marcos. E agora, amados, no final da sua vida, um Paulo velho, um Paulo pobre, um Paulo preso, um Paulo acorrentado, mas um Paulo humilde. Ele diz: Marcos, vem comigo, vem para perto de mim, porque tu é útil para o ministério. Amados, eu entendo que Paulo aqui está querendo retratar um erro que ele reconheceu lá no passado.
Eu entendo que eles se perdoaram, Barnabé e Paulo, eles se perdoaram, porque senão de outrora eles não poderiam pregar o evangelho. Mas aqui ele quer retratar um erro que ele reconheceu lá no passado. Por isso que eu digo para você, para mim é uma das passagens mais belas das Escrituras. Sabe por quê? Porque nunca é tarde para perdoar. Nunca é tarde para retratar um erro. Nunca é tarde para perdoar, amados. Quando nós criamos abismos nos nossos relacionamentos, Deus cria ponte religando eles. Ele quer fazer uma justa homenagem a Barnabé. Eu entendo que já morto naquela época. Quando ele quer chamar Marcos, ele quer não apenas retratar-se com Marcos, mas ele quer fazer uma honra a Barnabé. Barnabé acertou, treinou esse rapaz, investiu na vida dele. Eu quero agora ele para cá, perto de mim, para que ele me sirva de alento nos meus últimos dias. Amados, o perdão é um exercício da graça. O perdão ele não é natural, o perdão é sobrenatural. O perdão não é terreno, o perdão é celestial. O perdão não é humano, o perdão é divino. Nós somos absolutamente necessitados do perdão. A falta de perdão é algo extremamente nocivo para a igreja de Cristo. A falta de perdão é a autofagia da alma. Se você não perdoa, você se torna escravo do rancor, você se torna prisioneiro da mágoa. Nós precisamos perdoar. Paulo está nos mostrando aqui que é absolutamente necessário o exercício do perdão. Nós precisamos perdoar uns aos outros, assim como Deus, em Cristo Jesus, nos perdoou. Porque quando Deus começa a trabalhar através de nós, Deus não para de trabalhar em nós. Nós precisamos de perdão. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que o perdão é a faxina da alma, é a limpeza da mente, é a alforria do coração. Se você quer ter uma vida livre, você precisa perdoar. Se você quer ter uma igreja saudável, você precisa perdoar. Que Deus use esse momento aqui agora para desafiar a todos e a cada um de nós. Se você precisa pedir perdão a alguém, vai tu e reconcilia-te com teu irmão. Se você precisa conceder perdão a você, lembra-se que se nós não perdoarmos uns aos outros, também Deus não nos perdoa quando Ele conta a parábola do credor incompassivo, que devia 10.000 talentos, mas que não foi capaz de perdoar 100 denários. Nós precisamos concordar ainda com um outro grande teólogo chamado C.S. Lewis. Ele diz, olha, falar sobre perdão é fácil, mas sabe o que é difícil mesmo? O difícil é perdoar. Mas nós precisamos perdoar. Eu não estou falando para você que o perdão é fácil, eu estou falando que o perdão é necessário, porque quando Deus começa a trabalhar através de nós, Ele não para de trabalhar em nós. Aquele homem velho, no final da sua carreira, Deus está humilhando aquele homem, e Ele diz, traz Marcos, que eu quero restaurar essa amizade, eu quero honrar Barnabé, mas eu preciso tratar isso. Amados, eu não sei se você, quando acabar aqui, vai ter que ir atrás de alguém, mas se você tem que pedir perdão a alguém, faça-o agora, faça-o sem demora. Se você precisa liberar o perdão para alguém, faça isso em nome de Cristo, porque as nossas orações de tal forma, elas são interrompidas, elas não passam do teto dessa igreja, se nós não orarmos. O Senhor Jesus Cristo diz, se você ao trazer a tua oferta diante do altar, lembrares que ali tu tem um empecilho com teu irmão, para o teu ato, vai, reconcilia-te com ele primeiro, depois tu volta, pega a tua oferta e deposita no altar. Porque se não fizer isso, nem as tuas ofertas, elas têm valia diante de Deus. Porque Deus não quer o nosso dinheiro, porque Ele é o Deus do ouro e da prata, Ele é o soberano dos reis da terra, Ele é o Senhor do universo, o Rei do universo. Mas nós precisamos perdoar. Posso compartilhar com vocês mais uma experiência pessoal? Quando me converti, eu tive uma desavença com uma das minhas irmãs.
Essa minha irmã, ela foi para Portugal. Eu era convertido, ela ainda não. E nós discutimos semanas antes da viagem dela. E ela foi para Portugal. Ela se converteu a Cristo. E eu passei ainda 1 ano sem falar com a minha irmã. Até que no dia do meu aniversário, ela me liga e ela quer falar comigo. Mais de 1 ano depois. E Deus usou aquela experiência para me humilhar. Eu já era crente, ela convertera-se há poucos dias e ela quer vir falar comigo. E eu choro ao telefone e eu falo: minha irmã, me perdoe. O perdão é absolutamente necessário para esta igreja. Não sei a quem você vai ter que pedir perdão ou a quem você vai ter que perdoar, mas em nome de Jesus, perdoe. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. O apóstolo Paulo morreu como mártir. E alguém disse: mas ele foi recebido como um príncipe nas alturas. Ele foi recebido como um dos grandes cristãos do nosso dia. Depois de Cristo, o homem mais humilde que eu já ouvi falar. E ele diz para nós: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vamos orar. Amado Deus e soberano Pai, nós te agradecemos, te louvamos pela tua santa e rica palavra. Te agradecemos pela vida e pelo exemplo dos santos profetas do passado. Que eles sejam os nossos ícones, que eles sejam os nossos exemplos, que eles sejam os nossos heróis. Agradeço ao Pai pela salvação que nos foi dada através do teu Filho Jesus Cristo, o maior exemplo de humildade, deixando a glória celestial, a adoração dos anjos. Veio a essa terra, tornou-se homem como nós e veio ensinar para nós o que é amar, o que é o perdão, o que é a humildade. Que o Senhor use a tua palavra para falar às nossas mentes e aos nossos corações. Isso nós te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, só uma consideração que eu esqueci de fazer no início, mas me lembrei agora. Parte desse estudo que eu trouxe hoje pelos irmãos, eu extraí de um estudo, como eu falei até pouco, do pastor Hernandes Dias Lopes. Então eu estou só comentando com os irmãos para dar a devida nota de crédito. A Bíblia diz que a gente tem que considerar tudo e reter o que é bom. Eu retive isso na minha vida e espero também que possa reter na vida dos irmãos. Mas só para dar a devida nota de crédito, tá bom?